Inscreva-se em nosso canal. A Bíblia no princípio. A importância de ser filho de Deus. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Uma das mais significativas doutrinas bíblicas é a da paternidade divina. Ela está esboçada suavemente no Antigo Testamento e desenvolvida exaustivamente no Novo Testamento. Sempre que a estudarmos devemos compará-la com a doutrina da filiação espiritual. Isto equivale a dizer que Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Deus somente tem um Filho legítimo, Jesus Cristo. Nós somos convidados a ser seus filhos por adoção. Este estudo aborda esta importante questão: como ser filho de Deus. Os 3 passos para alguém se tornar filho de Deus. Posto que cada ser humano nasce neste mundo como criatura de Deus, convém investigar nas Escrituras as possibilidades e as condições para alguém se tornar filho ou filha de Deus. Ei-las. Crer no nome de Jesus. João 1,12. Para ser filho de Deus é absolutamente necessário crer em Jesus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, e os que alcançam o privilégio de também virem a ser filhos de Deus, são por adoção. Unicamente a filiação de Jesus pode garantir a nossa. Receber a adoção oferecida por Jesus. Gálatas 4:4-5. A adoção é um instrumento legal que nos transfere para a real família de Deus. A partir de então, todos os direitos nos são outorgados mediante tão maravilhosa adoção. Isto ocorre no instante em que o Espírito Santo nos permite espontaneamente chamar a Deus de Pai. Deixar a vida de pecados. 2 Coríntios 6:17-18. O pecado é uma herança universal que assola toda a raça humana e faz parte de nosso inalienável patrimônio pessoal, até que o sangue se impõe sobre ele e nos assegura perdão, justificação e redenção. E Pedro 1:15-17. Os 3 privilégios do Filho de Deus. Se a filiação natural concede direitos e outorga privilégios, dentro dos conceitos meramente humanos, como não há de ser a soma de privilégios que se alcança quando se obtém a adoção de filho de Deus? Ser herdeiro de Deus. Gálatas 4:7. Nossa condição anterior de servo é substituída pela altamente honrosa de filho. Tudo quando pertence a Deus passa a pertencer também ao crente. As infinitas riquezas espirituais se incorporam à vida pessoal do cristão que recebe a Cristo como Salvador. Em um ato de fé e uma confissão de sinceridade, a pobreza do mundo se transforma em abundante riqueza de Deus. Ter o testemunho do Espírito Santo. Cremos na doutrina da Trindade e cremos na constituição triuna do homem, espírito, alma e corpo. Tornar-se um alto privilégio do crente ter o testemunho do Espírito de Deus em seu próprio espírito. O Espírito Santo é o Espírito de adoção. Posto que ele atua no céu e na terra, ele recebe o testemunho do Pai e o transmite aos nossos corações. Ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8:14. A vida sem Deus é de absoluta desorientação e total solidão. No momento em que nos tornamos seus filhos, passamos a ser dirigidos, guiados, ajudados e confortados por seu Espírito Santo. Não pode haver maior privilégio que este. As 3 responsabilidades do Filho de Deus. É sumamente sabido que a cada privilégio corresponde um dever. A cada direito corresponde uma responsabilidade. Quais são as principais responsabilidades de um filho de Deus? Imitar a Deus. Efésios 5:1. Deus é o supremo padrão de todos os cristãos, o modelo externo de todos os seus filhos, os quais são por ele exortados a se espelharem em suas palavras e atos, para que sejam todos felizes aqui na terra. Como seus filhos,
é nosso dever imitá-lo em tudo quanto nos seja possível, principalmente seguir os passos de seu bendito Filho Jesus, em seu ministério terreno viver em pureza. 1 João 3:2, 1 Pedro 1:14, tendo em vista a absoluta certeza de que irão morar no céu, o lugar mais santo de todo o universo. Já aqui na terra devem os filhos de Deus procurar viver em estado de santidade e pureza. Isto significa que devemos todos andar em santidade, falar palavras santas, vestir-nos santamente, proceder santamente, etc. Resplandecer como um astro, Filipenses 2:15, Mateus 5:16. Na escura noite em que está mergulhado o mundo, é um privilégio resplandecer como um astro. O crente, por ser filho de Deus, deve ser um luzeiro, um permanente farol a refletir e projetar a eterna glória de Deus, o Pai das luzes, a quem seja a glória para todo o sempre. As três principais armas do Filho de Deus durante sua peregrinação por este mundo, rumo a Canaã celestial: o Filho de Deus é um soldado que está em permanente combate contra forças espirituais temíveis, terríveis e opressoras. Seus principais inimigos são Satanás, o mundo e a carne. Para vencer a tão terríveis inimigos, Deus nos oferece as seguintes armas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a espada do Espírito, Efésios 6:17, e Jesus deixou-nos o magistral exemplo de como vencer a Satanás utilizando essa arma. Ele repetiu seguidas vezes para Satanás: está escrito, Mateus 4:1-10. Nossos argumentos não têm o menor valor diante de Satanás. Mas a palavra de Deus nunca falha. Deus vela por ela para fazê-la cumprir. Jeremias 1:12. A fé em Jesus Cristo. O apóstolo João nos assegura que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. A fé nos separa do contexto espiritual do mundo perdido, que vive afogado em dúvidas, em incredulidade e temores. Quem tem fé e a usa correta e sabiamente conhece o segredo de não perder a guerra. O poder do Espírito Santo. O grande conflito do Espírito contra a carne jamais resultará vitorioso se deixarmos de contar com a plenitude do Espírito Santo. Permita ao Senhor nosso Deus que cada um de nós sinta um desejo irreprimível de ser cada dia mais cheio do Espírito Santo e assim possa ser considerado um herói na casa de Deus. Deus faça de nós filhos realmente vencedores, absolutamente vitoriosos, e Coríntios 15:57. Valorizemos cada vez mais o fato de sermos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber novas mensagens como essa.